Voltamos, programa Alternativa A. Hoje ao gravado especial, a presença aqui do jornalista e escritor André Barcinski, que está, né, ali lançando, né, praticamente aí, né, na produção aí do seu novo livro, Encontros com Criaturas Notáveis, Entrevistas, Obituários e Obsessões. O André, falando, né, a gente está falando no primeiro bloco, né, de todo o processo, né, de seleção, né, da pesquisa, da grande pesquisa aí para buscar entrevistas que você fez aí ao longo da sua carreira, né? Além de pesquisar no Arquivo Nacional, além de pesquisar Cinemateca e tudo mais, teve ajuda de leitores, né? Você contou com alguma ajuda de leitores? Falou, pô, não tem essa. Será que alguém tem? Será que alguém... Cara, isso rolou bastante, Alex. Muito engraçado você mencionar, porque aconteceu, cara. É muito engraçado, né? Eu nunca fui uma pessoa de guardar minhas coisas, assim. Eu não tenho, por exemplo, até devo ter algumas, mas eu nunca não tenho isso organizado, as fitas das entrevistas, sabe. Tem alguns jornalistas, colegas, assim, que, cara, os caras guardam tudo. "Ah, eu tenho aqui minha fita que eu entrevistei o Gilberto Gil em 1990", pastas, né. né? Fazem pastas das entrevistas. Cara, é bizarro, assim, eu não tenho, cara, eu me ressinto muito disso. Então e eu não tenho nem os artigos, como eu falei, né, cara, eu morava fora, outra época, eu nunca vi muitas dessas matérias publicadas, vi pela primeira vez agora das versões online. Então, assim, muitas vezes, cara, eu lembrava que eu tinha entrevistado alguém, tinha uma memória, assim, de ter rolado a entrevista, mas eu não lembrava onde era. Então, por exemplo, a banda Smashing Pumpkins, eu tinha certeza que eu tinha entrevistado os Smashing Pumpkins, certeza absoluta. E eu achava que tinha sido por volta do segundo disco do Siamese Dream, né? Cara, eu não achava a matéria, não achei na Bis, não achei na Folha, não achei no JB, não achei em lugar nenhum. Aí eu já estava desistindo de publicar essa entrevista, e aí eu fui no Twitter, e eu tenho muitos seguidores no Twitter, pessoa muito legal e tal, e eu muito atuante e tal. E eu falei, galera, é o seguinte, alguém lembra? Eu entrevistei os Smashing Pumpkins em algum período aí da primeira metade dos anos 90, eu tenho uma lembrança, não tô ficando maluco. Alguém tem essa matéria? E, cara, uma leitora achou, cara, era da revista General, cara. E Nossa. era realmente do Siamese Dream, era uma entrevista com a banda inteira. Tinha o Billy Corgan, tinha o James Iha, a Tracy, a baixista, né? E o Jimmy Chamberlain, o baterista. Era muito legal a entrevista, cara, mas eu não tinha a menor possibilidade de eu achar isso. A General também não tem versão digital, né? Então ela gentilmente fotografou e me mandou, cara, e eu consegui publicar a entrevista, né? Isso aconteceu várias vezes, cara. Outro que aconteceu que foi muito engraçado, o Lee Falk, que é o criador do Fantasma, né? Eu não lembrava, cara, juro, assim, eu não sou um cara de quadrinhos, não conheço nada de quadrinhos, mas eu entrevistei o Lee Falk quando rolou aquele filme do Fantasma, você lembra? Um filme horrível com o Billy Billy Zane, Zane né? no papel do Nossa, aquele Fantasma, filme é nossa. Catherine a única coisa. Zeta-Jones, acho que trabalha, não sei, não. Então, cara, foi a única coisa boa do filme foi ter visto a Catherine Zeta-Jones ao vivo, que realmente foi uma coisa que valeu a encheção de saco de ver aquele filme, ver a Catherine Zeta-Jones, realmente uma coisa, um espetáculo. Mas eu não lembrava, cara. E aí o Juneca, o Odair Braz Júnior, grande jornalista, amigo nosso, falou: pô, você não vai botar a entrevista do Lee Falk? Eu falei, Lee Falk? Ele falou, é o criador do Fantasma, você entrevistou ele para a revista Herói. Cara, também é outra revista que não tá digitalizada, né? Então eu não lembrava da entrevista do Lee Falk. E aí o Odair, o Juneca, muito gentilmente também, fotografou a revista e me mandou, e eu consegui incluir a entrevista do Lee Falk, que dizem os grandes experts em quadrinhos, e eu tô longe disso, não conheço nada de quadrinhos, o próprio Juneca, meu amigo Gonçalo Júnior, que manja de quadrinho pra caramba, que é uma entrevista muito reveladora, porque nessa entrevista o Lee Falk conta que a roupa roxa do fantasma foi, na verdade, um erro da gráfica, que a Olha, roupa original dele era para ter sido verde. Ele conta olha isso para mim só. na entrevista. E eu não lembrava, obviamente, para mim tanto faz se a roupa do fantasma é roxa ou verde, mas para os fãs do quadrinhos eu sei que é uma coisa realmente Reveladora, né? nova. É, cara, é. E Ouvi falar o desse negócio. Odair, o Juneca e o Gonçalo falaram: nossa, a gente leu essa entrevista na época, a gente ficou louco, porque ninguém sabia disso, ele nunca tinha falado pra ninguém e tal. Falei, pô, que legal, né? Ele contou pra mim, ele já era um senhor bem idoso e tal. Mas
é demais, cara. Então, respondendo a sua pergunta, sim, muita ajuda de leitores, as pessoas guardam as pessoas guardam as matérias e eu fico muito feliz por isso, cara. Ô, André, nessas tantas entrevistas, cinema, música, entretenimento de uma maneira geral, tem sempre uma situação, no seu caso deve ser várias, né? Algum perrengue, alguma coisa, alguma situação assim, um entrevistado que de uma hora para outra você não esperaria tomar aquela atitude ou falar alguma coisa ou tomar, sabe, uma coisa Sim, inesperada, falar aquela entrevista ou aquela entrevista que você falou, vai ser chato e te surpreendeu, que você não imaginava e foi cara, legal. tem várias, assim, porque é uma coisa curiosa, né, Alex? Eu relendo as entrevistas antigas, eu cheguei a algumas conclusões. A gente tinha muito mais tempo com os artistas, né? Com os entrevistados. As entrevistas eram muito mais longas, era impressionante, cara. Tem uma entrevista minha com Peter Arnett, da CNN, grande correspondente de guerra e tal. Cara, a entrevista é gigante, sabe? Comparada, assim, essa entrevista nunca seria publicada hoje, porque os espaços são muito pequenos, assim. E outra coisa que é interessante é que as entrevistas eram muito menos controladas por assessoria de imprensa, sabe? Hoje em dia, a gente tem que se adequar, digamos assim, aos novos tempos, então muitas entrevistas ficam parecendo releases de artistas, sabe? Você é obrigado a assinar um termo que você não vai perguntar sobre isso, não vai perguntar sobre aquilo, vai se ater ao novo disco do fulano, ao novo filme de Beltrano, às vezes tem que mandar as perguntas antecipadamente, que é um absurdo, né, cara? Uma coisa absurda. E nos anos 90, início dos anos 2000, isso simplesmente não existia, cara. Você ia lá e eu sinto também que as perguntas e as respostas eram muito mais honestas e mais desafiadoras, assim, sabe? Então, por exemplo, na minha entrevista com o Tom Hanks, eu pergunto para o Tom Hanks se ele achava que ele poderia ter sucesso como um ator, entre aspas, de filmes sérios, de dramas, sabe? E ele respondeu: "Olha, eu vou tentar e tal, tô fazendo o meu próximo filme com um grande diretor que é o Jonathan Demme, e é um drama sobre AIDS, o Filadélfia, né, é um assunto super sério e tal, e eu espero que sim". Mas, assim, você imagina hoje alguém perguntar para um artista de Hollywood se ele acha que ele pode fazer sucesso em outro tipo de filme, assim, o cara ia achar aquilo como ia ver aquilo como uma ofensa, você entende? É incrível como a, a- o tom das entrevistas se tornou mais infantil hoje em dia, né? Me parece que antigamente eram adultos conversando sobre coisas que você poderia ter um atrito ou outro, concordar em alguma coisa ou não concordar em outra, mas era uma conversa muito mais, digamos, sem ensaio, sabe, do que é hoje, cara. Então, várias vezes, assim, tem, não vou dizer brigas, mas tem alguns conflitos, tipo, eu não concordo com alguma coisa que a pessoa falou e eu falo e a pessoa discorda de mim, e eu acho isso muito legal nas entrevistas, sabe? E tá se perdendo muito. Então, assim, chegar às vias de fato, assim, de ter briga, aconteceu algumas vezes. Uma vez foi com o Gary Sinise, né, você lembra? Sabe o Gary Sinise que trabalhou com o Tom Hanks no Forrest Gump? Sim, lembro. Ele faz aquele companheiro do Forrest Gump que depois fica numa cadeira de rodas. Não me lembro o nome do personagem Acho que é dele. Sargento Major Dan, alguma coisa assim, acho, eu não É, lembro. Major Dan, exatamente, é isso aí. Sua memória é bem melhor que a minha. Mas era um filme, era uma entrevista para um filme chamado, acho que Resgate, Ransom, que era com o Mel Gibson. O Gary Sinise fazia um policial que era também o sequestrador. Não sei se você lembra desse filme. Acho que eu tô lembrando. É, Verdade, o filho do Mel o Mel Gibson é Gibson. sequestrado e o Gary Sinise é quem vai investigar o sequestro, mas ele é também o chefe dos sequestradores. É Sim. beleza, um besterol desse. E aí, cara, o Gary Sinise estava bufando na entrevista, estava realmente nervoso, porque tinha um pedido lá do estúdio para ninguém fazer perguntas sobre o final do filme, como se aquilo fosse uma grande surpresa que o personagem dele, no final, se revelasse o bandido, né? E aí, cara, eu cometi talvez a besteira de falar para ele, mas Gary, eu não sei porque você tá tão nervoso, cara. No trailer do filme já tem você dando um soco no Mel Gibson. Você acha que as pessoas vão achar que você não é o vilão?
Ele não tinha visto o trailer, cara, eu Hum, acho, entendeu. Cara, ele levantou da mesa, ele deu um soco na mesa, ele saiu bufando, gritando, entendeu. Eu acho que a raiva dele não era nem comigo, mas era era com o fato de do trailer do filme ter adiantado que ele era o vilão. Cara, eles, assim: "Isso é uma merda, eu não vou e saiu fora, assim, foi super violento, assim, sabe, mas foi todo mundo ficou assim, tipo, não foi uma pergunta particularmente violenta, mas foi uma não, coisa que deve ter mexido com o brio dele, né, e ele estava nervoso, assim. E acontece de vez em quando, cada vez menos, viu, Alex, cada vez está acontecendo menos, as entrevistas hoje em dia são pura formalidade, né, basicamente são exercícios de relações públicas, eu acho, muito mais do que um questionamento, né. sem contar que hoje, né, principalmente algumas entrevistas, filmes são lançados, você vê aí, desde o pessoal que dubla ou até influenciadores, né, entrevistando artistas, É. né, atores de filmes, então, É, a gente está engraçado que é numa tá numa bem tá numa fase muito ruim, né, do jornalismo cultural, porque ninguém quer falar mal de um filme popular, porque você vai ser atacado pela milícia digital daquele filme, vai perder seguidores e aí não vai conseguir mais entrevistar, a produtora, os estúdios não te chamam mais para as entrevistas, é outra relação, cara, entendeu? Outra relação. O o Quando eu entrevistava gente para jornal ou para revista, a produtora, a distribuidora, o estúdio só via a entrevista impressa, né, não via um dia depois e depois podia te mandar uma mensagem ou botar todo aqueles bots em cima de você para ficar falando mal de você como podem hoje, né. impressionante, infelizmente. O André, vamos falar um pouquinho, né, temos aí mais uns 3 minutinhos para encerrar esse bloco, né, depois tem uma música. E obituários, né, como é que é? Você já escreveu quantos obituários? Você fez essa contabilidade também? Cara, tem 50 no livro, Tá, então eu escrevi bem mais do que isso. Eu acho que quando você vai, tendo uma carreira mais longa, assim, você tende a escrever mais obituários, né. Não sei por que se eles acham que você está perto de escrever o seu próprio obituário, mas nos últimos anos, especialmente, eu até brincava lá na Folha que eu era setorista de obituário. Morria alguém, eles me ligavam. hã. Chegou ao ponto de me ligarem da Folha, eu ver que era da Folha e já atender perguntando quem tinha morrido. "Quem morreu?" Mas eu gosto muito de escrever obituário, cara, porque é a última coisa que alguém vai escrever sobre outra Sim, pessoa, né. Quer dizer, você pode depois fazer um texto retrospectivo e tal, mas é um texto muito importante, cara. Você resumir a vida de alguém, a carreira de alguém, é uma coisa muito importante, né. E eu tive, quer dizer, infelizmente tive de escrever obituários sobre pessoas muito que eu adorava, tipo Prince, Leonard Cohen, né, caras que artistas que eu admirava demais e tal, e sobre os quais eu tive de escrever, às vezes em situações não ideais, né. Eu escrevi o obituário do Prince sentado num café do aeroporto da cidade do México, eu estava voltando do México para o Brasil quando a Folha me ligou e falou: "Cara, o Prince morreu, a gente precisa de um texto agora", e eu escrevi lá, sabe, foi bizarro, assim. Mas eu gosto muito de obituário, gosto muito de ler obituário, eu acho que é uma coisa muito séria, e eu como eu achei muitos desses obituários, eu decidi incluir uma segunda parte do livro só de obituários, porque, nos Estados Unidos é muito comum, né, sim, você ter essa coletânea de obituários, mas no Brasil eu não sei se é tão comum acho assim, que né. não. E eu adoro ler obituário, cara. Eu acho que é realmente tem alguns documentários muito legais, né, sobre a equipe do New York Times que faz obituários só, e a galera que tem que, pesquisar com mais afinco, que você não pode errar nada, Nada, né, você nada. nada, tem que ser o texto definitivo sobre a Sim. pessoa ali, né. Bom, Então o eu programa curto e tem vários obituários legais no livro, cara. Bom, a Alternativa está recebendo o jornalista e escritor André Barcins, está lançando aí, processo de lançamento do seu livro Encontros com Criaturas Notáveis. André, segundo bloco, se encerrando, uma música para encerrar o segundo bloco. Cara, eu vou escolher então uma música de um cara sobre quem eu escrevi um obituário, que foi o Leonard Cohen, né. Maravilhoso.
o Leonard Cohen é uma das minhas obsessões também, a gente pode falar disso no terceiro bloco, né? Mas eu escrevi o obituário do Leonard Cohen. Leonard Cohen morreu, eu estava num ônibus voltando para casa, comecei a anotar no celular o que eu deveria escrever. Cheguei em casa de madrugada e escrevi o obituário dele super rápido, até porque eu já conhecia muito do Leonard Cohen, né? Então eu vou escolher uma música do Leonard Cohen que eu adoro, que é The Future, né? Uma música maravilhosa do Leonard Cohen, e que é um cara que eu amo e sobre o qual eu escrevi bastante. Então vamos lá, então vamos terminar esse segundo bloco com o Leonard Cohen. Daqui a pouco a gente volta com mais André Barcinski aqui no Alternativa A.